Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje as nossas considerações estão baseadas no livro Conselhos para a Igreja, a partir da página 69. Nós lemos assim: o fato de ser nos pedido que suportemos aflições prova que o Senhor Jesus vê em nós alguma coisa muito preciosa que quer desenvolver. Jesus vê em nós alguma coisa pela qual pudesse ser glorificado o seu nome. Se ele não visse isso, não gastaria tempo em refinar-nos. Nós não nos damos ao trabalho de podar espinheiros. Cristo não lança em sua fornalha pedras sem valor. É o minério valioso que ele prova. Ele revela misericordiosamente os ocultos defeitos que tem, a fim de se olharem interiormente e examinarem com olhos críticos as complicadas emoções e as atitudes do próprio coração, verificando o que está errado. Poderão assim modificar a sua disposição e aperfeiçoar as suas maneiras. Em sua providência, o Senhor leva os homens a situações em que lhes possa provar a força moral e revelar os motivos de suas ações, de maneira que desenvolvam o que é correto e afastem de si o que é errado. Deus conduz avante seu povo passo a passo. Leva-os a diferentes pontos destinados a manifestar o que está em seu coração. Alguns resistem em um ponto, mas caem no seguinte. A cada ponto mais adiante o coração é experimentado e aprovado um pouco mais de perto. Se o professo povo de Deus verificar estar o coração contrário a esta incisiva obra, isto os deve convencer de que tem alguma coisa a fazer a fim de vencer. Tão logo reconheçamos a nossa incapacidade de fazer a obra de Deus e nos submetamos à guia de sua sabedoria, o Senhor poderá operar conosco. Se esvaziarmos do próprio erro a alma, ele nos suprirá com todas as necessidades. Como hão de saber que estão aceitos por Deus? Estudem com oração sua palavra. Não a deixem de lado por nenhum outro livro. Esse livro convence do pecado e revela plenamente o caminho da salvação. Apresenta alta e gloriosa recompensa. Revela-lhes um Salvador completo e ensina-lhes que unicamente mediante sua ilimitada misericórdia podem esperar salvação. Não negligenciem a oração, especialmente a oração particular, pois é a essência da religião. Com sincera e fervorosa oração, roguem pureza de coração. Supliquem tão ardentemente, tão fervorosamente como o fariam por sua existência mortal, caso ela estivesse em jogo. Permaneçam perante Deus até que inexprimíveis anseios sejam em vocês gerados quanto à sua salvação e seja obtida a doce certeza do perdão dos pecados. Jesus não nos abandonou, dando-nos razões para ficarmos espantados diante das provações e das dificuldades. A respeito delas, ele tudo nos falou e também nos disse que não ficássemos acabrunhados, nem abatidos quando sobreviessem as provações. Olhemos para Jesus, o nosso Redentor. Alegremo-nos e nos regozijemos. As provações mais difíceis de suportar são as causadas por nossos irmãos, nossos próprios amigos íntimos, mas até essas provas podem ser suportadas com paciência. Temos um Salvador que nos amou de tal maneira que morreu por nós, para que, por ele, possamos ter esperança, possamos ter força e ânimo, bem como um lugar com ele no seu trono.
Ele pode estar desejoso de nos ajudar sempre que a ele recorrermos. Sente-se você insuficiente para o cargo de confiança que ocupa? Agradeça por isso a Deus. Quanto mais sentir a sua fraqueza, tanto mais estará inclinado a buscar um auxiliador. Jesus quer que você seja feliz, quer que realize o melhor que vos será possível com a aptidão com que vos dotou. E então confieis em que o Senhor lhe seja possível. Não se sinta ferido pelo linguajar descortês dos homens. Não proferiram eles descortesias acerca de Jesus? Qualquer um pode errar e dar motivo a observações descorteses. Mas Jesus nunca o fez. Ele foi puro, imaculado, impoluto. Não espere nesta vida melhor porção do que o que teve o príncipe da vida. Ao perceberem seus inimigos que o poderão ferir, jubilarão e Satanás irá se regozijar. Nesse momento, ore para Jesus e trabalhe com fidelidade para a sua glória. Ame a Deus de todo o coração. Sentimentos de felicidade ou ausência de alegria não é evidência de que a pessoa esteja ou não santificada. Não existe tal coisa como seja santificação instantânea. A verdadeira santificação é obra diária, continuando por tanto tempo quanto dure a vida. Aqueles que estão batalhando contra as tentações diárias, vencendo as próprias tendências pecaminosas e buscando santidade do coração e da vida, não farão nenhuma orgulhosa proclamação de santidade. Eles são famintos e sedentos de justiça. O pecado parece-lhes excessivamente pecaminoso. Deus não desiste de nós por causa de nossos pecados. Podemos cometer erros e ofender o Espírito Santo, mas quando nos arrependemos e vamos ter com Ele com o coração contrito, Ele não nos faz voltar. Há empecilhos a serem removidos. Tem havido orgulho, presunção, impaciência e murmurações. Tudo isso nos separa de Deus. Os pecados devem ser confessados, tem de haver mais profunda obra de graça no coração. Os que se sentem fracos e desanimados podem tornar-se fortes varões de Deus e fazer nobre trabalho pelo Mestre. Devem, porém, trabalhar de um ponto de vista elevado. Não devem ser influenciados por quaisquer motivos egoístas. Alguns parecem julgar que têm de estar sob prova, devendo demonstrar ao Senhor que estão reformados antes de poderem invocar suas bênçãos. Mas esses podem reclamar as bênçãos agora mesmo. Precisam de sua graça, do Espírito de Cristo, para serem ajudados em suas fraquezas. Ou, do contrário, não podem formar um caráter cristão. Jesus tem prazer em que vamos ter com Ele tal qual somos, pecadores, desamparados e dependentes. O arrependimento, assim como o perdão, é um dom de Deus por meio de Cristo. É pela influência do Espírito Santo que somos convencidos do pecado e perdoados. Ninguém senão os contritos de coração é perdoado, mas é a graça de Deus que torna o coração penitente. Ele conhece todas as nossas fraquezas e enfermidades e nos ajudará. As trevas e o desânimo sobrevirão às vezes à alma. Ameaçarão vencer-nos, mas não nos devemos sujeitar-nos ao pensamento de rejeitar a nossa confiança. Precisamos conservar os olhos fixos em Jesus, sentindo ou não. Devemos procurar cumprir fielmente cada dever conhecido e então calmamente descansar na promessa de Deus. Por vezes, um profundo sentimento de nossa indignidade enche o coração, um estremecimento de terror, mas isso não é evidência de que Deus tenha mudado para conosco. Podemos não sentir hoje a paz e a alegria que sentíamos ontem, mas devemos, pela fé, agarrar a mão de Cristo e confiar nele tão completamente nas trevas como na luz. Pela fé,
Olhai para as coroas destinadas aos que hão de vencer. Atentai para o exultante canto dos redimidos. Esforçai-vos para considerar estas cenas como reais. Se permitíssemos que nossa mente se demorasse mais sobre Cristo e o mundo celestial, acharíamos um poderoso estímulo e amparo em guerrear as batalhas do Senhor. O orgulho e o amor ao mundo perderão seu poder ao contemplarmos a glória daquela terra melhor, que tão logo será o nosso lar. Diante da amabilidade de Cristo, todas as atrações terrenas perderão o seu valor. Não sei as circunstâncias que você está vivendo agora. A nossa vida passa por altos e baixos. Enfrentamos momentos felizes e gloriosos, mas passamos também por vales sombrios e de provações. Há momentos de riso e celebração, mas há também circunstâncias de pranto, de luto e de dor. No meio das nossas dores, no meio da noite escura, nós não conseguimos distinguir muito bem as circunstâncias ao nosso redor. A escuridão toda os nossos olhos. E nós, muitas vezes, duvidamos do Senhor e perguntamos por quê? Por que Deus permite que seus filhos sofram? Por que Deus não impede as provações? Por que Deus não erige um muro, dificultando assim que as coisas ruins cheguem ao redor dos seus filhos? Por que acontecem coisas ruins para pessoas boas? Por que os israelitas tiveram que caminhar 40 anos no meio do deserto? Eles esperavam chegar em casa bem antes, de maneira rápida. Precisava demorar tanto. A caminhada precisava ser tão longa. Precisariam enfrentar tantas agruras, tantas dificuldades. Nós não entendemos os caminhos de Deus. Só podemos descansar com uma certeza, de que Deus não está brincando conosco. Deus nos conhece profundamente. Ele está trabalhando na nossa vida, operando a transformação do caráter, nos lapidando aqui para nos levar para o céu. Há defeitos de caráter em nós que precisam ser vencidos. Se não o forem, nos impedirão de alcançar a vida eterna. Acontece que nós não nos enxergamos, nós nem sequer temos consciência deles. E por isso, Deus permite situações probantes e desagradáveis para nos expor diante dos nossos próprios olhos, para expor as nossas deficiências de caráter, para que no meio das provações nós aprendamos a confiar plenamente em Deus, para que demos espaço ao seu Espírito para operar em nós a mudança de vida, a purificação, a transformação do caráter, para que possamos viver no céu. Através das dificuldades da vida, Deus está operando em nós a salvação. Por isso, os desertos, por isso, as crises, por isso, as dificuldades e as dores. Mas Deus nos deu graça suficiente para que cada provação, mesmo as mais ferozes, sejam vencidas. Mesmo as lutas mais intensas, pela graça de Jesus, podem ajudar-nos a enxergar a vitória e olhar de maneira mais intensa para o nosso Salvador. Nunca confie nos seus sentimentos. Muitas vezes as provações nos trazem tristeza e desânimo. Nos sentimos desesperançados e às vezes experimentamos a sensação de que Deus nos desamparou, de que o céu se calou, que Deus não está disposto a ouvir as nossas súplicas e orações. Mas isso não é verdade. Deus não age conosco com base nos sentimentos. Deus nos ama e o seu amor é princípio, não é emoção. O seu amor é real e está sempre presente. Não depende do meu comportamento. Deus me ama, mesmo quando eu falho. E eu devo inundar meus olhos com essa visão do seu amor, para que seu amor me constranja e me transforme. É nos desertos da vida que Deus está nos preparando
para entrar na terra prometida. Não duvide de Deus. Não brigue com Ele. Não reclame das circunstâncias da vida. Antes, permita que através delas, Deus continue operando o milagre da transformação e da salvação na nossa vida. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.